Ao pegar um voo para Nova York a negócios, o milionário ficou paralisado ao ver que a aeromoça era sua esposa que morreu há 7 anos. Ele se aproximou e Danilo Sampaio ajustou o nó da gravata pela 3ª vez em 5 minutos. O espelho do banheiro do aeroporto de Congonhas refletia um homem que parecia ter envelhecido 1 década em apenas 7 anos. Os cabelos grisalhos nas têmporas, as rugas ao redor dos olhos, marcas que a culpa deixa na pele de quem carrega segredos pesados demais. São Paulo o esperava do outro lado daquele voo. Mais uma reunião. Mais uma tentativa de fingir que a vida tinha seguido em frente depois da tragédia, depois que Lúcia morreu. Voo 3847 com destino a São Paulo. Embarque imediato no portão 12. Anunciou a voz feminina pelo alto-falante. Danilo pegou a pasta executiva e caminhou pelo terminal. Cada passo o levava para longe do rio, para longe das memórias que insistiam em assombrar seus sonhos. 7 anos. 7 anos desde que o iate explodiu na Baía de Guanabara, levando consigo a única mulher que ele já amou de verdade. O corredor da classe executiva cheirava a couro novo e café expresso. Danilo encontrou sua poltrona. Treira. Sempre a mesma posição, sempre do lado da janela. E acomodou-se. Fechou os olhos, tentando afastar as imagens que vinham como ondas. Lúcia rindo na cozinha de casa. Lúcia dançando descalça na varanda. Lúcia dizendo que tinha algo importante para contar na manhã seguinte. Boa tarde, senhor. Gostaria de um pouco de água. A voz o trouxe de volta ao presente. Danilo abriu os olhos e sentiu o mundo girar fora do eixo. Ali, parada no corredor com uma bandeja na mão e o uniforme impecável da companhia aérea, estava Lúcia. Não uma mulher parecida com Lúcia. Não uma alucinação provocada pelo cansaço. Era ela. Os mesmos olhos castanhos. A mesma covinha no queixo. A mesma maneira delicada de segurar a cabeça ligeiramente inclinada. Danilo tentou falar, mas as palavras se embaralharam na garganta. Ela não sorriu, não demonstrou surpresa, não tremeu, apenas manteve a expressão profissional de uma comissária de bordo experiente e repetiu. Água, senhor. As mãos de Danilo tremiam quando ele estendeu o braço para pegar o copo, por um instante. Os dedos dele se tocaram e ele sentiu a pele quente, real, viva. Não era um sonho, não era loucura. Enquanto ela servia a água, deslizou discretamente um pequeno papel dobrado entre os guardanapos. Seus olhos se encontraram por uma fração de segundo, e neles Danilo viu algo que o fez gelar por dentro. Medo. Obrigado, conseguiu murmurar. Ela já havia seguido para o próximo passageiro como se nada tivesse acontecido, como se não fosse a mulher que ele chorou todas as noites pelos últimos 7 anos. Com as mãos ainda tremendo, Danilo desdobrou o papel. A caligrafia era a mesma que costumava deixar bilhetinhos carinhosos na geladeira. Terminal B, 22:15. Não me chame de Lúcia. O voo para São Paulo nunca pareceu tão longo. Danilo passou as 2 horas seguintes tentando processar o impossível. Lúcia estava viva. Lúcia estava trabalhando como comissária de bordo. Lúcia o estava evitando como se ele fosse um estranho perigoso. Mas por quê? As memórias da noite da explosão voltaram como uma enxurrada. Eles tinham brigado. Uma discussão boba sobre os negócios, sobre as horas que ele passava no escritório. Lúcia disse que precisava conversar com ele sobre algo importante. Mas Danilo estava estressado com os problemas da empresa e pediu para deixar para depois. Depois, nunca chegou. Na manhã seguinte, ela saiu para encontrar a irmã e fazer compras. À tarde, ligou dizendo que tinha alugado um iate para eles se reconciliarem. Vem me buscar no pier às 7, pediu. Temos que conversar. Danilo chegou atrasado. Como sempre, encontrou apenas destroços flutuando na água e o corpo de Lúcia sendo retirado pelo corpo de bombeiros. Pelo menos, foi o que ele achou na época. O pouso em Congonhas foi suave, mas Danilo mal sentiu. Sua mente estava a 1000 por hora, elaborando teorias, lembrando de detalhes, tentando entender como sua vida havia se transformado num episódio de filme de mistério. Pegou um táxi direto para o hotel, cancelou todos os compromissos do dia seguinte e ficou contando os minutos até às 22:15. O terminal B do aeroporto de Guarulhos à noite parecia um cenário de filme no ar. Poucos passageiros, luzes amareladas, o eco dos próprios passos. Danilo chegou 10 minutos adiantado e esperou próximo ao café fechado, tentando controlar a ansiedade.
Ela apareceu pontualmente. Não usava mais o uniforme da companhia aérea. Jeans escuro, blusa branca, uma bolsa pequena no ombro, cabelo preso num rabo de cavalo baixo. Ainda era a mulher mais bonita que ele já tinha visto. "Oi, Danilo", disse mantendo distância. "Lúcia, eu não consigo. Como você está viva, eu vi seu corpo. Eu te enterrei. Não me chame de Lúcia." Ela olhou ao redor, nervosa. "Aqui eu sou Marina Costa. E precisa continuar sendo assim. Marina Costa. Que história é essa? Você desapareceu da minha vida. Me deixou acreditando que você estava morta. E agora aparece com outro nome." Ela se aproximou um passo, e ele pode ver lágrimas se formando nos olhos dela. "Eu não tive escolha, Danilo. Se não tivesse morrido naquela noite, você estaria morto de verdade agora." "Do que você está falando, Marina?" Lúcia respirou fundo, como quem se prepara para pular de um penhasco. "E eu descobri coisas, Danilo. Transferências que ligavam suas empresas a pessoas perigosas. César Antunes não é o mentor que você pensa que é." O nome atingiu Danilo como um soco no estômago. César Antunes. O filantropo respeitado, o homem que o havia acolhido como um filho quando ele era apenas um jovem empreendedor cheio de sonhos. César, mas ele é o cabeça de um esquema de lavagem de dinheiro que usa institutos de caridade como fachada. E quando eu descobri, recebi um recado muito claro: ou desaparecia, ou sumia de vez. Danilo sentou-se numa das cadeiras vazias do terminal. O mundo estava girando rápido demais. "Por que você não me contou? Por que não fomos à polícia? Porque você nunca teria acreditado em mim. César era como um pai para você. E por que?" Ela hesitou. "Porque eu estava grávida, Danilo." A revelação o atingiu como um raio. Grávida. Era isso que ela queria contar naquela manhã antes de sair de casa. Era por isso que ela insistiu no encontro no iate. Grávida. A voz saiu quase como um sussurro. O capitão Álvaro Bastos, da divisão anticorrupção, me convenceu a encenar a morte. Era a única forma de te manter vivo e proteger o bebê. Planejamos tudo. A explosão, o corpo falso, os documentos e a criança. Lúcia, Marina, fechou os olhos e uma lágrima escorreu pelo rosto. Beatriz, ela se chama Beatriz, nasceu 2 meses depois da explosão, numa casa segura, mas para não atrair atenção, tivemos que nos separar. Ela ficou sob proteção de um programa federal. Danilo sentiu como se o chão tivesse se aberto debaixo de seus pés. Uma filha. Ele tinha uma filha. Onde ela está agora? O rosto de Marina se transformou numa máscara de dor e raiva. Essa é a razão pela qual estou aqui. O programa foi terceirizado para o Instituto Aurora, o Instituto do César Antunes. O quê? Ele tem acesso aos dados das crianças, Danilo. Ele sabe quem é Beatriz. E eu preciso tirá-la de lá antes que seja tarde demais. O aeroporto ao redor deles parecia ter se tornado irreal, como se eles estivessem numa bolha suspensa no tempo e no espaço. Danilo olhou para a mulher que ele acreditava ter perdido para sempre e entendeu que a história que ele viveu pelos últimos 7 anos não passou de uma mentira cuidadosamente construída. "O que você precisa que eu faça?" perguntou. E pela primeira vez em anos, sua voz soou firme e determinada. Marina sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro desde que eles se reencontraram. "Preciso que me ajude a trazer nossa filha de volta para casa." Marina olhou ao redor do terminal mais uma vez, antes de se sentar na cadeira ao lado de Danilo. O aeroporto estava quase vazio, mas ela não conseguia se livrar da sensação de estar sendo observada. 7 anos vivendo nas sombras tinham transformado a paranoia numa segunda natureza. "Vamos sair daqui", disse ela, levantando-se novamente. "Tem um café 24 horas a 2 quadras. Podemos conversar com mais privacidade." Danilo a seguiu em silêncio pelas ruas desertas de Guarulhos. A caminhada durou poucos minutos, mas para ele pareceu uma eternidade. Cada passo ao lado daquela mulher que ele chorou, que ele enterrou, que ele carregou no coração como uma ferida aberta, era uma redescoberta dolorosa da realidade. O café era um daqueles lugares simples que funcionam a noite toda para atender motoristas de táxi e trabalhadores de turno. Algumas mesas espalhadas, um balcão com salgados sob uma vitrine iluminada e o cheiro forte de café passado há muito tempo.
Marina escolheu uma mesa no fundo, de costas para a parede, com visão completa da entrada. Velhos hábitos de quem aprendeu a viver sempre alerta. 2 cafés, por favor, pediu ao garçom sonolento. Como você conseguiu? Danilo quebrou o silêncio assim que ficaram sozinhos. A explosão, o corpo. Eu vi os destroços. Álvaro planejou tudo nos mínimos detalhes. O corpo que você viu era de uma mulher que havia morrido no IML na noite anterior. Uma indigente sem família. Mesma altura. Mesmo tipo físico, o fogo e a água fizeram o resto. Danilo passou a mão pelo rosto, tentando processar a informação. E você? Onde estava enquanto eu te enterrava? Numa casa segura em Petrópolis. Grávida de 5 meses e assistindo meu próprio funeral pela televisão, a voz dela embargou na última frase. Por mais necessário que tenha sido, assistir ao desespero de Danilo durante o velório foi uma das coisas mais difíceis que ela já teve que fazer. Por que você não me contou sobre César antes? Sobre as transferências? Marina suspirou fundo. Era a pergunta que ela sabia que viria e que ela temia responder. Porque você estava cego, Danilo. César te salvou quando você era jovem, te deu as oportunidades que precisava. Na sua cabeça, ele era intocável. E eu tinha apenas suspeitas, não provas concretas. Que tipo de suspeitas? Começou com pequenas coisas que não faziam sentido. Transferências para empresas que não existiam oficialmente, reuniões em horários estranhos, conversas que paravam quando eu entrava na sala, mas o que realmente me alertou foram os documentos que encontrei no seu escritório em casa. O garçom trouxe os cafés, e Marina esperou ele se afastar antes de continuar. Você lembra daquela pasta que guardava na gaveta trancada do escritório? A que disse que eram apenas contratos antigos. Danilo acenou com a cabeça, uma expressão de desconforto se formando no rosto. Eu achei a chave. Não foi de propósito. Estava procurando uma caneta. E, enfim, abri a pasta. Havia transferências de 50, 100 mil reais, sempre para uma empresa chamada Águas Claras Ltda. Procurei no Google e descobri que essa empresa nem sequer tinha endereço físico. Águas Claras, Danilo murmurou, e Marina viu o reconhecimento em seus olhos. Você se lembra? César me pediu para fazer essas transferências. Disse que era para um projeto social sigiloso, que não podia passar pelos canais normais da fundação por questões burocráticas. E você acreditou? Claro que acreditei. Era César. Ele nunca me deu motivos para desconfiar. Marina pegou a mão dele sobre a mesa. Estava fria e tremia ligeiramente. Eu investiguei mais. Águas Claras era apenas a ponta do iceberg. Havia uma rede inteira de empresas fantasmas, todas conectadas ao Instituto Aurora. O dinheiro entrava como doações legítimas e saía limpo do outro lado. E quando você descobriu isso, foi procurar a polícia. Não imediatamente. Primeiro tentei reunir mais evidências, fotografei documentos, copiei arquivos, anotei datas e valores. Estava montando um dossiê completo quando... A voz dela se perdeu e Danilo viu o medo retornar aos olhos dela. Quando o quê? Quando recebi uma ligação no meu celular, uma voz que eu não reconheci disse apenas: Sabemos o que você está fazendo. Pare agora ou você e seu marido vão ter o mesmo fim que outros curiosos. E desligou. Danilo sentiu um frio na espinha. Por que você não me contou? Porque eu estava com medo. E porque na semana seguinte descobri que estava grávida. De repente não era mais apenas sobre mim ou sobre você. Tinha uma criança envolvida. Marina parou para tomar um gole do café, organizando os pensamentos antes de continuar com a parte mais difícil da história. Foi quando procurei o Capitão Bastos. Eu o conhecia dos tempos da faculdade. Sabia que havia se especializado em crimes financeiros. Mostrei tudo para ele. As fotos, os documentos, as anotações. Ele confirmou minhas suspeitas e disse que César estava sendo investigado há meses, mas que eles não tinham conseguido evidências suficientes, e a solução foi fingir sua morte. A princípio, ele sugeriu proteção policial, mas 2 dias depois, ele me ligou desesperado. Disse que havia descoberto um vazamento na investigação, que alguém dentro da polícia estava passando informações para César. A proteção policial não seria suficiente. Danilo balançou a cabeça, incrédulo. Isso parece filme de ação, Marina. Pois é exatamente assim que me senti pelos últimos 7 anos. Vivendo um filme do qual eu não consigo sair,
E a gravidez? Como conseguiram esconder? Marina sorriu pela primeira vez desde que começaram a conversar. Um sorriso triste, mas genuíno. Álvaro teve uma ideia brilhante. Forjamos documentos médicos dizendo que eu havia perdido o bebê numa consulta de rotina, 2 semanas antes da morte. Qualquer pessoa que me visse no período saberia que eu estava grávida, mas oficialmente o bebê já não existia. Mas você continuou grávida. Continuei. E foi a coisa mais difícil da minha vida, carregar nossa filha sabendo que Danilo Sampaio, o pai dela, achava que nós duas estávamos mortas. As lágrimas que Marina havia segurado a noite toda finalmente começaram a escorrer. Danilo se levantou e se sentou na cadeira ao lado dela, passando o braço pelos ombros dela, como costumava fazer antes de tudo desmoronar. Como foi o parto? Numa clínica particular em Petrópolis, Álvaro havia preparado tudo: documentos falsos, equipe médica de confiança, até uma parteira que não fazia perguntas. Beatriz nasceu numa madrugada de março, pesando 3,2 kg. Beatriz, Danilo repetiu o nome, saboreando cada sílaba. Por que esse nome? Por causa da sua avó. Você sempre falava dela com tanto carinho. Mamãe teria adorado conhecer a neta. Eu queria que ela conhecesse o pai também. Mas 2 semanas depois do nascimento, Álvaro recebeu informações de que César estava investigando a morte. Ele havia contratado um detetive particular e estava fazendo perguntas sobre o acidente. E vocês decidiram se separar da criança. Marina assentiu, incapaz de falar por alguns segundos. Foi a decisão mais difícil da minha vida. Mas Álvaro disse que era temporário, que assim que a investigação sobre César avançasse, poderíamos nos reunir. Beatriz foi para um programa federal de proteção a testemunhas menores. Eu costurei um pingente de meia-lua no primeiro macacão dela. Era a única forma de ter certeza de que conseguiria reconhecê-la quando nos reencontrássemos. E vocês se reencontraram? O rosto de Marina se endureceu. Não. 3 anos depois, o programa passou por mudanças políticas, cortes de orçamento, terceirização de serviços, e adivinha qual instituição se ofereceu para ajudar, cuidando de algumas das crianças? O Instituto Aurora. Exato. César conseguiu acesso aos arquivos, aos dados pessoais, às histórias das crianças. Ele sabe quem é Beatriz, Danilo. Ele sabe que ela é nossa filha. Danilo sentiu a raiva crescer no peito como uma fogueira. Onde ela está agora? No Instituto Aurora. Oficialmente, ela está numa família temporária escolhida pela fundação. Mas Álvaro descobriu que ela participa do coral infantil da instituição. É a nossa chance de chegar até ela. Nossa chance. Marina olhou nos olhos dele com determinação. Álvaro tem um plano, mas vai precisar da sua ajuda. César confia em você. Ainda vê você como o pupilo fiel. Você pode chegar onde nem eu nem Álvaro conseguimos. Danilo não hesitou. O que preciso fazer? 3 anos e meio depois da morte de Lúcia, a chuva batia contra as janelas da casa segura em Petrópolis, quando Marina sentiu as primeiras contrações. Eram 2 da manhã de uma terça-feira de março. E o mundo lá fora dormia alheio ao milagre que estava prestes a acontecer. Álvaro! Gritou ela do quarto, a voz misturada de dor e ansiedade. O capitão apareceu na porta em segundos, já vestido e alerta. Nos últimos meses, ele havia se tornado mais que um protetor. Era o irmão que ela nunca teve. O amigo que segurava sua mão quando as saudades de Danilo se tornavam insuportáveis. É hora, perguntou ele, pegando a mala que estava pronta há semanas. Acho que sim. Marina se curvou, abraçando a barriga. As dores estão vindo de 5 em 5 minutos. A viagem até a clínica particular durou 20 minutos que pareceram horas. O DR, Mendes os esperava na entrada dos fundos, como havia sido combinado. Ele era um obstetra aposentado que Álvaro conhecia há anos, um homem discreto que fazia partos domiciliares para quem precisava de privacidade absoluta. Como está se sentindo, Marina? Perguntou o médico, ajudando-a a se acomodar na maca. Assustada, ela admitiu. É meu primeiro filho e o pai não pode estar aqui, completou o DR, Mendes com gentileza. Mas você não está sozinha. Temos uma equipe excelente e o capitão Bastos será seu acompanhante. As horas seguintes se misturaram numa névoa de dor, respiração controlada e palavras de encorajamento. Marina segurou firme a mão de Álvaro, fingindo que era Danilo ao seu lado.
imaginando como ele reagiria ao ouvir o primeiro choro da filha. Às 5h47 da manhã, Beatriz Andrade da Silva veio ao mundo. É uma menina linda, anunciou o doutor Mendes, colocando o bebê no peito de Marina. 3 quilos e 200 gramas de pura perfeição. Marina olhou para o rostinho vermelho e enrugado da filha e sentiu o coração explodir de amor e tristeza ao mesmo tempo. Beatriz tinha os olhos amendoados do pai e uma pequena marca de nascença na testa, bem no centro, que parecia uma estrela minúscula. "Oi, meu amor", sussurrou ela, tocando o rostinho delicado. "Eu sou sua mamãe. E seu papai te ama tanto quanto eu." Mesmo sem saber que você existe, Álvaro se aproximou da cama, os olhos marejados. "Ela é igualzinha a você", disse ele. "Danilo vai ficar louco quando souber." "Quando isso acabar", Marina corrigiu. "Quando César for preso e podermos voltar para casa." Nas 2 semanas seguintes, Marina viveu os dias mais felizes e mais angustiantes de sua vida. Beatriz era um bebê tranquilo, que dormia bem e mamava sem problemas. Marina passava horas observando cada expressão, cada movimento, tentando gravar tudo na memória. Sabia que aqueles momentos eram contados, durante as madrugadas de amamentação. Ela costumava cantar baixinho uma canção que sua mãe cantava para ela quando era criança. "Barquinho de papel navega devagar, leva meu segredo pro fundo do mar." Era uma cantiga simples, quase uma oração, que se tornou a trilha sonora daqueles primeiros dias de maternidade clandestina. No 15º dia, Álvaro chegou a casa com uma expressão grave que Marina aprendeu a temer. "Temos um problema", disse ele, sentando-se na poltrona ao lado do berço onde Beatriz dormia. "César contratou um detetive particular. Está investigando o acidente do iate." Marina sentiu o sangue gelar. O que ele descobriu? Ainda nada concreto. Mas está fazendo as perguntas certas para as pessoas certas. É questão de tempo até desconfiarem da farsa. E o que isso significa para nós? Álvaro olhou para Beatriz, que dormia placidamente, alheia ao drama que se desenrolava ao seu redor. "Significa que vocês duas não podem mais ficar juntas. É arriscado demais." A resposta atingiu Marina como um soco no estômago. Ela sabia que esse dia chegaria, mas sempre empurrou o pensamento para longe, esperando que houvesse outra solução. Por quanto tempo? Não sei. Até conseguirmos evidências suficientes para prender César e desmantelar toda a operação dele. Meses, talvez anos. Marina se levantou da cadeira e caminhou até a janela. A vista da Serra de Petrópolis estava linda naquela tarde, mas ela não conseguia ver beleza em nada. Como vamos fazer? Beatriz entrará no Programa Federal de Proteção a Menores. Terá uma família temporária, cuidados médicos, educação, tudo registrado, mas com identidade protegida. E eu? Você precisará desaparecer completamente. Nova identidade, nova profissão, nova vida, longe do rio, longe de qualquer lugar onde César possa te encontrar. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. Ficou ao lado do berço, observando Beatriz respirar, memorizando cada detalhe daquele rostinho que ela não sabia quando voltaria a ver. Na manhã seguinte, pegou sua caixa de costura e começou a trabalhar no que seria sua última lembrança tangível da filha. Com linha dourada, bordou cuidadosamente um pequeno pingente em formato de meia-lua numa das camisetas do enxoval. Era um símbolo simples, mas significativo. A lua que sempre os conectaria, não importando a distância. "Pronto", disse ela, mostrando o trabalho para Álvaro. "Não importa onde ela estiver, vou conseguir reconhecê-la." A despedida aconteceu numa manhã nublada de abril. Marina vestiu Beatriz com a camiseta da meia-lua e a segurou nos braços pela última vez, cantando baixinho a canção do barquinho de papel. "Mamãe vai voltar para você, meu amor", sussurrou no ouvidinho da bebê. "Pode demorar, mas eu prometo que vou voltar. E quando isso acontecer, vamos para casa, para o papai, e seremos uma família de verdade." Álvaro esperou pacientemente na porta, sabendo que aquele momento não podia ser apressado. "Está na hora", disse ele gentilmente. Marina beijou a testa de Beatriz uma última vez e a entregou para a assistente social que a levaria para o programa de proteção. "Cuide bem dela", pediu Marina, a voz embargada. "Pode deixar", respondeu a mulher.
Ela ficará numa família excelente até que a situação se resolva. Marina assistiu o carro se afastar pela estrada serpenteante de Petrópolis, levando consigo a razão da sua existência, presente. 3 anos se passaram. Marina continuou a história no café de Guarulhos, as lágrimas correndo livremente pelo rosto. 3 anos sem saber se ela estava bem, se estava crescendo saudável, se ainda lembrava da minha voz. Danilo passou o braço pelos ombros dela, sentindo a própria dor se misturar com a dela. E então soube da terceirização do programa. Álvaro me ligou numa manhã de dezembro. Eu estava em Recife, trabalhando numa companhia aérea regional com o nome de Marina Costa. Ele disse que havia uma notícia boa e uma ruim. Qual era a boa? A investigação sobre César finalmente havia avançado. Eles tinham conseguido infiltrar alguém na contabilidade do Instituto Aurora e estavam mapeando toda a rede de lavagem de dinheiro. E a ruim? O programa de proteção a menores havia sido terceirizado. 50 crianças, incluindo Beatriz, foram transferidas para instituições privadas parceiras. O Instituto Aurora ficou responsável por 15 delas. Danilo sentiu a raiva ferver no peito. Filho da puta do César. Ele planejou isso. Tenho certeza que sim. Álvaro disse que a decisão passou por várias instâncias burocráticas, mas no final, sempre havia alguém recomendando o Instituto Aurora como a melhor opção. E Beatriz está numa família temporária em São Paulo, mas participa das atividades do Instituto, coral infantil, eventos beneficentes, apresentações para doadores. César usa essas crianças como vitrines da eficiência do programa dele. Marina tirou o celular da bolsa e mostrou uma foto para Danilo. Era uma imagem de jornal, mostrando um coral de crianças cantando num evento beneficente. No centro, uma menina de cabelos castanhos usava um pequeno pingente dourado no pescoço. É ela, disse Marina, a voz tremendo. Nossa Beatriz, ela ainda usa a meia-lua. Danilo estudou a foto, procurando semelhanças, traços familiares. A menina tinha mesmo seus olhos, e o sorriso de Marina. Ela é linda, murmurou. E ela está nas mãos do homem que destruiu nossa família. Danilo fechou o punho sobre a mesa. Não por muito tempo. Qual é o plano do Álvaro? Marina guardou o celular e se endireitou na cadeira. A determinação substituindo a tristeza em seus olhos. Uma operação durante a próxima gala de arrecadação do Instituto Aurora. César sempre usa esses eventos para impressionar doadores e lavar mais dinheiro. Desta vez, ele vai cair na própria armadilha. E meu papel nisso? Você vai ajudar a dar o golpe final no homem que nos separou por 7 anos. 3 dias depois do encontro no aeroporto, Danilo estava sentado em sua mesa no escritório do Rio de Janeiro, fingindo revisar contratos enquanto sua mente trabalhava freneticamente no plano que Marina havia esboçado. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Danilo, sou eu, César. A voz do mentor soou calorosa como sempre. Mas agora, Danilo ouvia cada palavra com suspeita. César, como vai? Bem, escuta. Preciso que você venha a São Paulo amanhã. Temos aquela reunião com os investidores alemães, e sua presença fará toda a diferença. Danilo hesitou. Não era coincidência. César sempre soube manipular as situações para ter as pessoas certas nos lugares certos. Claro, sem problemas, voo da tarde. Na verdade, consegui lugares no voo das 10 da manhã. Classe executiva. Você sabe como é. Preciso chegar cedo para uma reunião prévia com o pessoal da fundação. O sangue de Danilo gelou. Marina havia mencionado que trabalhava na rota Rio-São Paulo. Perfeito. Te encontro no aeroporto. Não precisa, meu filho. Já estou com os bilhetes. Nos vemos no portão de embarque. Assim que desligou, Danilo pegou o celular pessoal e digitou a mensagem que Marina havia instruído para emergências. Mudança de planos. Ele estará no voo. A resposta veio em segundos. Entendi. Mantenha a calma. Tudo sob controle. Na manhã seguinte, Danilo chegou ao aeroporto com 2 horas de antecedência. Os nervos à flor da pele. Encontrou César já instalado no lounge VIP, lendo um jornal e tomando café expresso. Danilo. César se levantou com o sorriso paternal que conhecia tão bem, pontual como sempre. Bom dia, César. Como está a família? Margarete está ótima. Obrigado por perguntar. E Clarice acabou de se formar em medicina. Muito orgulhoso dela. Eles conversaram sobre trivialidades enquanto aguardavam o embarque.
Mas Danilo notou como César observava tudo ao redor com atenção. Era o comportamento de alguém sempre alerta, sempre calculando. Quando anunciaram o embarque, Danilo sentiu o coração disparar. Em poucos minutos estaria face a face com Marina novamente. Mas desta vez na frente do homem que havia destruído suas vidas. Vamos. César se levantou, pegando uma pasta executiva. Caminharam juntos pelo corredor de embarque. César cumprimentou algumas pessoas pelo caminho. Políticos, empresários, pessoas influentes. O homem realmente tinha conexões em todos os lugares. Ao entrarem na aeronave, Danilo viu Marina no corredor, verificando os assentos e cumprimentando passageiros. Ela usava o uniforme impecável da companhia aérea, o cabelo preso num coque elegante, e quando seus olhos se encontraram por uma fração de segundo, ela manteve a expressão completamente profissional. "Bom dia, senhores", disse ela quando eles se aproximaram. "Bem-vindos a bordo." "Bom dia", respondeu César, entregando os cartões de embarque. Assentos 2ª e 2B, Marina verificou os documentos com eficiência, mas Danilo notou um leve tremor em suas mãos. "Perfeito. Façam-se confortáveis. Decolagem prevista para 10h15. Danilo se acomodou no assento da janela, César ao seu lado, durante os procedimentos de segurança. Ele observou Marina demonstrando o uso do colete salva-vidas e das máscaras de oxigênio. Era surreal estar ali, assistindo a mulher que amava fingir ser uma estranha. "Comissária competente", comentou César, seguindo o olhar de Danilo. "Parece conhecer bem o trabalho." "É, parece mesmo." A decolagem transcorreu normalmente, mas Danilo sentiu cada minuto como uma eternidade. César trabalhava em seu laptop, digitando e-mails e revisando planilhas. Ocasionalmente, fazia comentários sobre os negócios ou perguntava a opinião de Danilo sobre algum investimento. 40 minutos após a decolagem, o avião começou a balançar. Primeiro foram solavancos leves, depois a turbulência se intensificou. "Senhores passageiros, aqui é o comandante", anunciou a voz pelo alto-falante. "Estamos atravessando uma zona de instabilidade atmosférica. Por favor, mantenham os cintos afivelados e permaneçam em seus assentos." O avião deu um solavanco mais forte, fazendo várias pessoas gritarem. Danilo viu Marina se segurar no corredor, tentando manter o equilíbrio. De repente, um grito estridente cortou o ar da cabine. "Meu filho! Alguém ajuda meu filho!" Uma mulher na fileira 5 estava desesperada, segurando um menino de uns 8 anos que parecia ter dificuldades para respirar. O rosto da criança estava vermelho e inchado. Marina correu até eles, seguida por outra comissária. "O que aconteceu?" perguntou Marina, ajoelhando-se ao lado do menino. "Ele comeu amendoim", a mãe explicou aos prantos. "Tem alergia severa, mas disse que não tinha amendoim no lanche. Choque anafilático." Marina diagnosticou imediatamente. "Vocês têm EpiPen?" "Esqueci na bagagem despachada." Marina não hesitou. Correu até o compartimento de emergência médica e voltou com uma seringa de epinefrina. Suas mãos se moviam com precisão cirúrgica, aplicando a medicação enquanto conversava calmamente com o menino. "Olha aqui pra mim, campeão", disse ela com a voz firme mas carinhosa. "Vai doer só um pouquinho, mas vai passar logo. Tá bom?" A aplicação foi rápida e precisa. Em alguns minutos, a respiração do menino começou a se normalizar e o inchaço diminuiu. "Pronto." Marina sorriu para ele. "Como está se sentindo?" "Melhor." O menino conseguiu falar. "Obrigado." Marina organizou os equipamentos médicos e orientou a mãe sobre os cuidados nas próximas horas. Sua competência e calma impressionaram todos os passageiros próximos, que aplaudiram espontaneamente. Danilo observou tudo fascinado. A mulher que ele havia amado sempre foi determinada e inteligente, mas vê-la lidar com uma emergência médica com tanta perícia revelava uma nova faceta que ele não conhecia. "Impressionante", comentou César, fechando o laptop. "Essa moça tem treinamento médico." "Parece que sim", Danilo respondeu, tentando manter a voz neutra. "Vou cumprimentá-la antes que Danilo pudesse detê-lo." César se levantou e caminhou até onde Marina estava reorganizando o kit médico. "Parabéns pelo atendimento", disse ele. "Foi muito profissional." "Obrigada, senhor. Faz parte do treinamento." César Antunes. Ele se apresentou, estendendo a mão, presidente do Instituto Aurora. Marina apertou a mão dele brevemente
e Danilo viu algo passar pelos olhos dela. Raiva, medo, determinação. Marina Costa. Prazer em conhecê-lo. O Instituto sempre precisa de pessoas competentes como você. Se algum dia se interessar por trabalho voluntário na área médica, obrigada pela oferta. Vou considerar. César voltou para o assento com um sorriso satisfeito. Boa pessoa, comentou. Gente assim faz a diferença no mundo. Danilo apenas assentiu, mas por dentro estava fervendo. Ver César conversando com Marina, oferecendo oportunidades como se fosse um benfeitor, depois de tudo que havia feito com suas vidas, era quase insuportável. 20 minutos depois, César se levantou novamente. Vou ao banheiro, disse, dirigindo-se para o fundo da aeronave. Danilo esperou alguns segundos e o seguiu, fingindo que também precisava usar o lavabo. Quando César saiu do banheiro, encontrou Danilo esperando no corredor estreito. Danilo, tudo bem? Tudo ótimo. Só queria aproveitar que estamos sozinhos para conversar sobre uma coisa. César inclinou a cabeça. Interessado. Estou ouvindo. Tenho pensado muito sobre o futuro da empresa, sobre transparência, responsabilidade social. Sabe como é? Os tempos mudaram. Algo mudou na expressão de César. O sorriso paternal deu lugar a algo mais calculista. Claro, meu filho. Transparência é fundamental desde que seja prudente. O que você quer dizer com prudente? César se aproximou um passo, baixando a voz. Você sabe que alguns negócios exigem discrição? Danilo, alguns métodos, algumas parcerias, nem sempre podem ser expostos à luz do dia, mas nada ilegal, certo? César deu uma risada baixa que gelou o sangue de Danilo. Ilegal é uma palavra muito forte. Prefiro dizer, criativo. Você sempre foi inteligente, Danilo. Inteligente demais para fazer perguntas desnecessárias sobre coisas que funcionam bem há anos. E se eu quiser fazer essas perguntas, o sorriso de César desapareceu completamente. E então você deveria lembrar que alguns mortos precisam continuar mortos, e algumas curiosidades podem ser perigosas para a saúde. A ameaça estava clara. Mesmo sendo sutil, César estava praticamente confessando que sabia sobre a farsa da morte de Lúcia. Entendi perfeitamente. Danilo conseguiu responder, disfarçando o choque. Ótimo. Sempre soube que você era um rapaz sensato. César deu um tapinha no ombro de Danilo e voltou para o assento, deixando-o sozinho no corredor com o coração disparado. Quando Danilo retornou ao seu lugar, discretamente ligou o gravador do celular. Precisava de evidências. E aquela conversa havia sido o primeiro passo. O resto do voo transcorreu em silêncio tenso. César voltou a trabalhar no laptop, mas Danilo notou que ele observava Marina sempre que ela passava pelo corredor, quando anunciaram a aproximação para o pouso em Congonhas. Danilo sentiu um misto de alívio e apreensão. A primeira fase do plano havia sido concluída. César havia mostrado sua verdadeira face e revelado que sabia mais do que deveria. Agora era a hora de partir para o próximo passo. Naquela mesma noite, Danilo se encontrou com Marina e o capitão Álvaro Bastos num restaurante discreto na Vila Madalena. O local era perfeito para conversas confidenciais. Música ambiente alta o suficiente para mascarar diálogos e mesas bem separadas. Álvaro era exatamente como Danilo havia imaginado. Um homem na casa dos 50, cabelos grisalhos, olhar penetrante e uma postura que denunciava anos de experiência policial, cumprimentaram-se com um aperto de mão firme. Então você é o famoso Danilo, disse Álvaro sentando-se. Marina falou muito sobre você nesses anos todos. Espero que coisas boas. Danilo tentou um sorriso, mas estava nervoso. O que você achou do nosso amigo César hoje no voo? Marina perguntou, indo direto ao ponto. Danilo puxou o celular e colocou sobre a mesa. Gravei parte da conversa que tivemos no banheiro do avião. Ele praticamente confessou que sabe sobre a farsa da sua morte. Os três escutaram a gravação em silêncio. Quando chegou na parte, alguns mortos precisam continuar mortos. Álvaro assobrou baixinho. Filho da puta é mais burro do que pensei, murmurou. Isso é praticamente uma confissão. Mas não é suficiente para condená-lo, Marina observou. Precisa de mais evidências concretas. E é exatamente disso que vamos falar hoje. Álvaro abriu uma pasta e espalhou alguns documentos sobre a mesa. O plano para a gala do Instituto Aurora
Danilo estudou os papéis, havia plantas baixas de um salão, listas de convidados, cronogramas de eventos e o que parecia ser um organograma do sistema financeiro da fundação. A gala acontece daqui a 15 dias, Álvaro explicou. É o evento anual de arrecadação, onde César recebe doações milionárias de empresários e políticos. O lugar perfeito para lavar dinheiro em grande escala. E qual seria meu papel nisso? Danilo perguntou. Você vai anunciar uma doação, Marina respondeu. Uma doação muito específica e com condições muito específicas. Álvaro se inclinou sobre a mesa, baixando a voz. Vamos dizer que você decidiu doar 5 milhões de reais para o Instituto, mas como empresário responsável, você exige total transparência no uso do dinheiro. Transparência como acesso em tempo real ao sistema financeiro da fundação durante a cerimônia. Você vai condicionar a doação à demonstração pública de que o Instituto é realmente idôneo. Danilo começou a entender a armadilha. César vai ter que mostrar o sistema dele para provar que é limpo. Exato. Álvaro sorriu. E no momento em que ele acessar o sistema na frente de 200 pessoas, incluindo jornalistas e representantes do governo, vamos espelhar toda a rede de computadores dele. Marina pegou outro documento da pasta. Minha equipe de técnicos vai estar infiltrada no local. Assim que César inserir as senhas e acessar os servidores principais, teremos acesso a todo o esquema de lavagem de dinheiro. E se ele suspeitar? Se se recusar a mostrar o sistema, não vai se recusar. Álvaro respondeu com confiança. César é narcisista demais. Ele adora ser o centro das atenções. Adora mostrar como é bem-sucedido. Além disso, recusar uma doação de 5 milhões na frente de todos os convidados seria um escândalo. Danilo analisou o plano por alguns minutos. Era arriscado, mas engenhoso. E Marina? Qual será a sua função? Vou estar lá como garçonete. Ela respondeu. Uma empresa de catering que o Álvaro conhece vai me infiltrar na equipe de serviço. Isso não é perigoso demais. César a viu hoje no avião, mas me viu como Marina Costa, comissária de bordo, na gala. Serei Carmen Oliveira, garçonete. Cabelo diferente, maquiagem diferente, postura diferente. As pessoas veem o que esperam ver. Álvaro pegou uma foto da pasta e a mostrou para Danilo. Era uma imagem do coral infantil do Instituto Aurora. Tirada durante um evento recente. Tem outro motivo para Marina estar lá, disse ele, apontando para uma menina no centro da foto. Danilo sentiu o coração acelerar. Era Beatriz, usando o pingente de meia-lua que Marina havia costurado anos atrás. Ela vai estar na gala. O coral sempre se apresenta nos eventos principais. Marina explicou, a voz embargada. É parte do show de César, mostrar como ele salva crianças carentes. Então vocês duas finalmente vão se encontrar. Se tudo der certo. Marina tocou a foto delicadamente. Mas a prioridade é prender César. Beatriz só estará segura quando ele estiver atrás das grades. Álvaro guardou os documentos e se recostou na cadeira. Agora vamos aos detalhes operacionais, Danilo. Você precisa ligar para César amanhã e dizer que quer fazer uma doação especial na gala. Diga que é uma forma de retribuir tudo o que ele fez por você ao longo dos anos. Ele vai suspeitar. Pelo contrário, César sempre soube que você é grato a ele. Vai achar que finalmente conseguiu te convencer a participar mais ativamente dos negócios. Marina pegou um cartão da bolsa e o entregou para Danilo. Natália Freitas, leu ele. Quem é? Minha única confidente na companhia aérea, Marina explicou. Ela sabe de tudo e vai ajudar na operação. Também será infiltrada como garçonete. Quantas pessoas sabem da operação? O mínimo possível, Álvaro respondeu. Eu, vocês dois, Natália, 3 técnicos em informática que são de confiança absoluta, e meu superior direto na Polícia Federal. Polícia Federal. César não é apenas um criminoso local. O esquema dele lava dinheiro de cartéis internacionais, políticos corruptos, empresas multinacionais. É um caso federal. Danilo sentiu o peso da responsabilidade. Não era apenas sobre recuperar sua família. Eles estavam tentando derrubar uma operação criminosa de alcance nacional. O que acontece se algo der errado? Marina e Álvaro trocaram um olhar preocupado. César tem contatos em todos os lugares, Álvaro admitiu. Se ele descobrir a operação antes da hora, pode tentar eliminar as evidências. E as testemunhas?
Vocês estão dizendo que ele pode tentar nos matar? Estamos dizendo que ele já tentou antes. Marina respondeu. Por isso forjamos minha morte. Por isso Beatriz foi separada de nós. César não hesita em usar violência quando necessário. O silêncio se instalou sobre a mesa. Danilo olhou para Marina, vendo a determinação misturada com medo em seus olhos. Tem certeza de que querem fazer isso? Perguntou ele. Danilo. Marina segurou a mão dele sobre a mesa. Faz 7 anos que vivo escondida. 7 anos que nossa filha não tem uma família. Não posso mais fingir que estou morta enquanto César usa Beatriz como peça de marketing da fundação dele. E eu não posso mais fingir que não sei que meu mentor é um criminoso. Danilo completou. Vamos fazer isso. Álvaro sorriu e estendeu a mão. Bem-vindo à Operação Águas Claras. Eles passaram as 2 horas seguintes refinando os detalhes. Danilo memorizou seu papel. Chegar à gala como o empresário bem-sucedido que era. Socializar normalmente. E no momento certo subir ao palco para anunciar a doação com as condições que forçariam César a mostrar o sistema financeiro. Marina e Natália estariam espalhadas pelo salão. Servindo canapés e observando, a equipe técnica estaria na van de som e iluminação, equipada com os dispositivos necessários para espelhar os computadores. Uma última coisa, Álvaro disse quando já estavam se despedindo. César vai ter seguranças espalhados pelo evento. Se ele suspeitar de alguma coisa, pode tentar evacuar Beatriz e as outras crianças antes que consigamos acessar o sistema. Como impedimos isso? Orações. Marina respondeu com um sorriso triste. E muita sorte. Quando saíram do restaurante, Marina caminhou com Danilo até o carro dele. Você tem certeza disso? Perguntou ela. Ainda dá tempo de desistir. Eu e Álvaro podemos tentar outro jeito. Danilo a puxou para perto e a beijou pela primeira vez em 7 anos. Era um beijo carregado de saudade, medo, esperança e amor. Nós vamos trazer nossa filha para casa, disse ele quando se separaram. E vamos mandar César para o inferno onde ele pertence. Marina sorriu. E pela primeira vez em anos, Danilo viu a mulher que ele se apaixonou brilhando através da persona de Marina Costa. Te amo, ela sussurrou. Também te amo, sempre amei. Enquanto dirigia de volta para o hotel, Danilo pensou na ironia da situação. Durante 7 anos, ele havia lutado contra fantasmas, tentando superar a morte da esposa. Agora descobria que o verdadeiro fantasma era César Antunes, um homem que ele admirava, mas que na verdade era o demônio que havia destruído sua família. Em 15 dias, tudo seria resolvido, de um jeito ou de outro. Os 10 dias seguintes passaram numa névoa de preparativos nervosos. Danilo havia ligado para César no dia seguinte ao encontro, como combinado, oferecendo a doação milionária para a gala. A reação foi exatamente como Álvaro havia previsto. César ficou eufórico, falando sobre a generosidade e o amadurecimento de seu pupilo favorito. Enquanto isso, Marina se preparava para o papel mais difícil de sua vida, estar no mesmo ambiente que a filha sem poder se aproximar. Na manhã da gala, ela acordou antes do sol no pequeno apartamento em Perdizes que Álvaro havia alugado para ela. Olhou-se no espelho do banheiro, observando as mudanças que 7 anos de vida clandestina haviam causado em seu rosto. Algumas rugas ao redor dos olhos, cabelos ligeiramente mais escuros do que costumavam ser, uma cicatriz pequena no queixo resultado de uma queda de bicicleta em Recife. Seria que Beatriz a reconheceria. O Instituto Aurora ficava num prédio imponente na Vila Olímpia, cercado por jardins bem cuidados e uma fachada de vidro que refletia o céu azul de São Paulo. Marina chegou às 2 da tarde junto com as outras garçonetes da empresa de catering. Usando uniforme preto e avental branco, o cabelo preso num coque baixo muito diferente do penteado que usava como comissária. Vocês têm 3 horas para preparar tudo, anunciou o chefe de serviço. O evento começa às 6. Primeira apresentação do coral às 6h30. Marina sentiu o coração acelerar. Em 4 horas e meia, veria Beatriz pela primeira vez desde que a entregou para a assistente social em Petrópolis. O salão principal do instituto era deslumbrante. Lustres de cristal, mesas redondas com toalhas douradas, arranjos florais que pareciam obras de arte. No fundo, um palco pequeno onde o coral se apresentaria, decorado com cortinas azul marinho e um piano de cauda. Marina, uma voz a chamou.
Ela se virou e viu Natália se aproximando, também uniformizada. Oi, Carmen. Natália disse alto, usando o nome falso de Marina. Somos da mesma equipe hoje. Ótimo. Marina respondeu. Aliviada por ter uma aliada por perto, elas passaram as horas seguintes organizando mesas, polindo taças e ensaiando os trajetos que fariam durante o evento. Marina memorizou cada saída de emergência, cada corredor, cada escada. Se algo desse errado, precisaria saber exatamente como sair dali. De preferência com Beatriz, às 4h30, as crianças do coral chegaram. Marina estava na cozinha quando ouviu as vozes infantis ecoando pelo corredor. Seu coração parou por um segundo. Depois disparou como um motor desregulado. Vou levar estes canapés para o salão, disse para Natália, pegando uma bandeja. Marina, Natália a segurou pelo braço. Cuidado, não pode demonstrar nenhuma emoção. Marina acenou com a cabeça, mas suas mãos tremiam quando empurrou a porta de vai-vem que levava ao salão principal. E lá estavam elas, 15 crianças entre 8 e 12 anos, vestidas com o uniforme azul marinho do instituto, sendo organizadas no palco por uma professora de música. Marina varreu o grupo com os olhos procurando. Beatriz, pra frente, por favor. Você é uma das vozes principais. Uma menina de cabelos castanhos e olhos amendoados se moveu para o centro do grupo. E Marina sentiu o mundo parar ao seu redor. Era ela, sua filha, 7 anos mais velha, mais alta, com o rosto mais definido, mas inconfundivelmente sua menina. E ali, brilhando contra o uniforme azul, estava o pingente dourado da meia-lua. Marina se apoiou numa mesa próxima, fingindo arrumar os talheres enquanto lutava para controlar a respiração. Beatriz estava bem, parecia saudável, feliz, confiante. Seus cabelos eram longos e ondulados, como os de Marina na mesma idade, e ela sorria enquanto conversava com outras crianças. Vamos começar com um barquinho de papel, anunciou a professora. Beatriz, você dá a entrada. Marina gelou. Barquinho de papel. A mesma música que ela cantava para Beatriz durante as madrugadas de amamentação na casa segura. A voz de Beatriz se elevou no salão, clara e doce. Barquinho de papel navega devagar. Leva meu segredo para o fundo do mar. As lágrimas queimaram os olhos de Marina. Mas ela não podia chorar. Não ali, não agora. Respirou fundo e voltou para a cozinha antes que alguém notasse sua reação. E aí? Natália perguntou assim que ela entrou. É ela, Marina sussurrou. Nossa Beatriz, ela está cantando a música que eu cantava para ela quando era bebê. Coincidência. Não sei. Talvez, ou talvez ela se lembre de alguma coisa. Natália abraçou Marina rapidamente. Calma, daqui a 2 horas. Tudo isso vai acabar. César vai ser preso. E você vai poder abraçar sua filha de novo. Às 5h30, os primeiros convidados começaram a chegar. Marina observava através da pequena janela da cozinha. Empresários de terno italiano, políticos acompanhados de seguranças, socialites cobertas de joias. O tipo de gente que César precisava impressionar para manter seu esquema funcionando. Danilo chegou às 6 em ponto, impecável num smoking azul marinho. Marina o viu cumprimentar César na entrada, os dois conversando e sorrindo como velhos amigos. Se ela não soubesse a verdade, pensaria que era realmente uma cena tocante de mentor e pupilo se reencontrando. Equipamento testado. Uma voz sussurrou no fone de ouvido quase invisível que Marina usava. Era um dos técnicos da van, prontos para espelhar assim que ele acessar o sistema. Às 6h30, as luzes do salão se dimeram e o coral subiu ao palco. Marina estava servindo champanhe próxima ao palco, numa posição que Álvaro havia calculado cuidadosamente. Perto o suficiente de Beatriz para intervir se necessário, longe o suficiente para não chamar atenção. Senhoras e senhores, anunciou César ao microfone, antes de começarmos oficialmente nossa gala. Gostaria de apresentar o que temos de mais precioso no Instituto Aurora, nossas crianças. Aplausos educados ecoaram pelo salão. Marina viu Danilo aplaudir também, mas notou a tensão em seus ombros. Elas vão nos apresentar uma canção muito especial. César continuou, que fala sobre esperança, sobre sonhos que se realizam mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Beatriz se posicionou à frente das outras crianças.
Quando os primeiros acordes do piano soaram, Marina sentiu como se o tempo tivesse retrocedido 8 anos. Barquinho de papel navega devagar. Leva meu segredo pro fundo do mar. Quando eu crescer, vou te encontrar nos sonhos que tenho. Você vai estar. A voz de Beatriz ecoava pelo salão, pura e emocionada. Marina notou que ela cantava com mais sentimento que as outras crianças, como se a música significasse algo especial para ela. Durante a segunda estrofe, algo extraordinário aconteceu. Beatriz estava olhando para a plateia, cumprindo seu papel de performer, quando seus olhos encontraram os de Marina. Por um segundo, apenas um segundo, Beatriz parou de cantar. Seus olhos se arregalaram ligeiramente, como se algo familiar tivesse tocado sua memória. Ela tocou instintivamente o pingente da meia-lua, depois voltou a cantar. Mas Marina viu que ela continuava olhando em sua direção. Barquinho de papel um dia vai voltar trazendo a notícia que alguém vai me amar. Quando a música terminou, os aplausos foram entusiasmados. As crianças fizeram uma reverência e saíram do palco. Mas Beatriz demorou alguns segundos a mais, ainda olhando na direção de Marina. Maravilhoso, não é? César voltou ao microfone. Essas crianças são a prova viva de que o amor e cuidado podem transformar vidas. E falando em transformação, Marina se afastou do palco, o coração ainda disparado pelo encontro de olhares com Beatriz. Será que a menina havia sentido alguma coisa? Será que alguma memória ancestral, algum vínculo maternal inexplicável havia despertado? Gostaria de chamar ao palco um amigo muito especial. César continuava. Alguém que conheço desde que era apenas um jovem cheio de sonhos e determinação. Danilo Sampaio. Os aplausos ecoaram pelo salão enquanto Danilo subia ao palco. Marina se posicionou estrategicamente próxima aos equipamentos de som, onde os técnicos de Álvaro estavam infiltrados. Era a hora da armadilha final. Danilo pegou o microfone e olhou para a plateia. Por uma fração de segundo, seus olhos encontraram os de Marina. E ela viu neles a mesma determinação que sentia. Boa noite a todos. Danilo começou. A voz firme e clara. É um prazer estar aqui hoje para falar sobre algo que me é muito caro. A responsabilidade social e a transparência. Marina viu César sorrir orgulhosamente, sem saber que as próximas palavras de Danilo iriam destruir sua vida para sempre. Hoje quero anunciar uma doação de 5 milhões de reais para o Instituto Aurora, Danilo disse, e a plateia aplaudiu entusiasmada, mas com uma condição muito especial. O sorriso de César começou a vacilar. Quero que todos aqui presentes vejam exatamente como essa doação será utilizada. Quero transparência total, acesso em tempo real ao sistema financeiro da instituição. Quero que César nos mostre, aqui e agora, como o Instituto Aurora é verdadeiramente transparente em suas operações. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina viu César engolir em seco, o rosto dele passando por vários tons de vermelho. Estava feito. A armadilha havia sido armada. Agora era só esperar para ver se César seria orgulhoso e narcisista o suficiente para cair nela. O silêncio no salão durou apenas alguns segundos, mas para Marina pareceu uma eternidade. Ela observava César do seu posto próximo aos equipamentos de som, vendo o conflito se desenrolar no rosto dele. Surpresa, irritação, cálculo e, finalmente, o orgulho falando mais alto. Danilo! César exclamou, forçando uma risada. Sempre o perfeccionista. Mas é claro, meu filho, transparência é a base de tudo que fazemos aqui. Marina respirou aliviada. Ele havia mordido a isca. César subiu ao palco e pegou o microfone das mãos de Danilo, que permaneceu ao lado dele com expressão compenetrada. Senhoras e senhores. César se dirigiu à plateia com a confiança de quem estava acostumado a comandar audiências. O pedido do Danilo é mais que justo. Na verdade, é uma oportunidade perfeita para mostrarmos a vocês por que o Instituto Aurora é reconhecido nacional e internacionalmente pela sua integridade. Aplausos educados ecoaram pelo salão. Marina notou que alguns convidados pareciam genuinamente interessados, enquanto outros, provavelmente aqueles envolvidos no esquema, demonstravam certo desconforto. Vamos instalar aqui mesmo, no palco, um computador conectado ao nosso sistema financeiro. César continuou, gesticulando para a equipe técnica. Vocês poderão ver,
em tempo real, exatamente como administramos cada centavo que entra nesta instituição. Marina viu um dos técnicos infiltrados de Álvaro se aproximar do palco carregando um laptop. O homem usava o uniforme da empresa de som e iluminação, e ninguém suspeitou de nada quando ele conectou o equipamento aos sistemas de projeção. Perfeito, César disse, aceitando o laptop. Agora vocês vão conhecer a verdadeira face do Instituto Aurora. Ele digitou sua senha principal com confiança excessiva, sem se preocupar com o fato de que 200 pessoas estavam observando. A tela do computador foi projetada numa tela gigante atrás do palco, mostrando a interface do sistema financeiro da fundação. Como podem ver, César explicou, navegando pelas telas. Todos os nossos recursos são categorizados e auditados. Aqui temos as doações do mês passado. Marina ouviu a voz do técnico em seu ponto. Estamos dentro, espelhamento ativo, copiando toda a base de dados. César continuou sua apresentação, clicando em diferentes seções do sistema, mostrando planilhas de gastos, relatórios de projetos e até fotos das crianças beneficiadas. A cada clique, mais informações eram capturadas pela equipe de Álvaro. E aqui, César abriu uma nova janela com orgulho evidente. Temos nosso programa de transparência internacional. Vocês podem ver que mantemos parceria com bancos suíços e americanos para facilitar doações de empresários do exterior. Marina quase sorriu. César estava literalmente mostrando as provas de sua própria lavagem de dinheiro internacional. Impressionante, comentou Danilo no microfone. E essa conta aqui, Águas Claras Liteda, parece receber transferências regulares. O momento de tensão voltou. César hesitou por uma fração de segundo antes de responder. Ah, essa é uma de nossas empresas subsidiárias. Cuidamos de projetos especiais de saneamento em comunidades carentes. Entendo. Danilo assentiu. E vocês têm documentação sobre esses projetos? Claro. César clicou nervosamente em outras janelas. Tudo devidamente documentado. Marina percebeu que ele estava começando a suar. Quanto mais tentava provar sua inocência, mais evidências entregava contra si mesmo. Foi então que algo inesperado aconteceu. Beatriz apareceu na lateral do palco, ainda vestindo o uniforme do coral. Ela deveria ter voltado para os camarins com as outras crianças, mas aparentemente havia ficado para trás. Tio César, ela chamou timidamente. César parou no meio da frase e se virou. Beatriz, o que está fazendo aqui, querida? Deveria estar com as outras meninas. Eu queria fazer uma pergunta, ela disse. Subindo os degraus do palco com a naturalidade de uma criança acostumada a estar no centro das atenções, Marina sentiu o coração disparar. Sua filha estava a poucos metros dela, no palco principal, falando com o homem que havia destruído suas vidas. Claro, meu amor, César disse, tentando manter o tom paternal enquanto claramente queria que ela saísse dali. Mas talvez depois... É sobre a música. Beatriz interrompeu, tocando o pingente da meia-lua. Barquinho de papel. A professora disse que você escolheu ela especialmente para hoje. Sim, é uma música linda. César respondeu impaciente. Agora, querida. Mas eu queria saber. Beatriz continuou, com a determinação inocente das crianças. Por que essa música me lembra de alguém? Às vezes eu sonho que alguém cantava ela para mim quando eu era bem pequena. O silêncio no salão foi absoluto. Marina viu César empalidecer, Danilo tensionar os músculos e sentiu suas próprias pernas tremblarem. Deve ser apenas a sua imaginação, querida, César disse rapidamente. Crianças têm muitos sonhos. Mas nos meus sonhos, Beatriz insistiu, olhando diretamente para a plateia. Tem uma mulher que cantava baixinho, e ela usava um perfume que cheirava a flores, e ela tinha cabelos que brilhavam, e... Beatriz, César interrompeu bruscamente. Chega de sonhos. Vá encontrar a professora agora. Mas Beatriz não se moveu. Em vez disso, seus olhos percorreram a plateia até encontrarem Marina novamente. E desta vez não havia dúvida. Ela estava olhando diretamente para ela. É você, Beatriz disse baixinho, mas o microfone captou suas palavras e as amplificou pelo salão inteiro. Marina sentiu o mundo girar. Todas as cabeças se voltaram na direção dela. César seguiu o olhar de Beatriz, e quando viu Marina, seu rosto se transformou numa máscara de choque e fúria.
Você, ele sussurrou no microfone, a palavra ecoando como um trovão. Marina largou a bandeja que carregava e correu em direção ao palco. Não havia mais tempo para disfarces. Não havia mais estratégia. Apenas uma mãe correndo em direção à filha que não via há 7 anos. Beatriz, gritou ela. Mamãe, Beatriz respondeu. E Marina soube que a menina sempre soubera, no fundo do coração, que ela estava viva. Mas antes que Marina pudesse alcançar o palco, César agarrou Beatriz pelo braço. Roberto, gritou ele para um homem corpulento na lateral do salão. Protocolo de evacuação. Agora, o salão explodiu em confusão. Convidados gritavam, seguranças corriam. E Roberto Cunha, o chefe de segurança de César, apareceu no palco para pegar Beatriz. Não, Marina gritou, tentando subir no palco. Danilo se moveu rapidamente, bloqueando Roberto e gritando. Álvaro, agora! As portas do salão se abriram e policiais federais invadiram o local. Álvaro estava à frente, com o distintivo na mão e uma expressão determinada. Polícia Federal. Ninguém se mova. César ainda segurava Beatriz, que estava claramente assustada, mas não chorava. Isso é um equívoco, César gritou. Sou uma pessoa respeitada, vocês não podem. César Antunes. Álvaro se aproximou do palco com a voz de comando. Você está preso por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva e sequestro. Sequestro. César tentou rir. Essa criança está sob minha tutela legal. Tutela obtida fraudulentamente. Álvaro respondeu. Através de suborno e falsificação de documentos. Solte a menina. Foi nesse momento que Beatriz tomou uma atitude que ninguém esperava. Com a agilidade de uma criança de 8 anos, ela se soltou do braço de César e correu diretamente para Marina. Mamãe, gritou ela, se jogando nos braços de Marina. O abraço foi como um terremoto emocional. Marina sentiu 7 anos de saudade, culpa, medo e amor se dissolvendo naquele momento. Beatriz cheirava a shampoo de morango e sabonete infantil, mas debaixo disso, Marina sentiu algo familiar, o cheiro único de sua filha, que ela nunca havia esquecido. Meu amor, Marina sussurrou, beijando o topo da cabeça de Beatriz. Mamãe está aqui. Mamãe nunca te abandonou. Eu sabia, Beatriz disse contra o peito dela. Eu sempre soube que você ia voltar, por isso eu guardei isso. Ela tocou o pingente da meia-lua, e Marina finalmente chorou. Enquanto isso, César era algemado no palco, ainda gritando sobre injustiças e conspiração. Roberto tentou fugir pelos fundos, mas foi interceptado por outros agentes. Danilo se aproximou de Marina e Beatriz. Hesitante. Beatriz, Marina disse suavemente. Este é seu papai. Beatriz olhou para Danilo com curiosidade, sem medo. Papai? Ela perguntou. O papai dos meus sonhos. Sim, Danilo respondeu, a voz embargada. Papai dos seus sonhos e da sua vida real? Beatriz estendeu uma mão pequena para ele, e quando Danilo a pegou, Marina viu lágrimas escorrerem pelo rosto dele. Finalmente, depois de 7 anos de mentiras, a família estava reunida. O caos no salão dourado do Instituto Aurora era completo. Convidados empurravam uns aos outros em direção às saídas. Seguranças corriam sem direção, e flashes de celulares e câmeras de jornalistas iluminavam a cena como raios numa tempestade. César ainda estava no palco, algemado, mas continuava gritando para quem quisesse ouvir. Isso é uma armação, uma conspiração para destruir meu trabalho. Vocês estão arruinando a vida de centenas de crianças. Álvaro se aproximou dele com calma profissional. Senhor Antunes, tenho o direito de permanecer calado. Qualquer coisa que disser pode e será usada contra o senhor em tribunal. Tribunal? César riu com amargura. Você não sabe com quem está mexendo, capitão. Tenho advogados que vão acabar com sua carreira. Seus advogados vão ter bastante trabalho, Álvaro respondeu, fazendo um sinal para um agente trazer uma pasta. Temos aqui evidências de transferências para 23 empresas fantasmas, suborno de funcionários públicos, falsificação de documentos de adoção e uso de instituição de caridade para lavagem de dinheiro internacional. O rosto de César mudou quando ele viu a pasta. Dentro dela estavam impressões de todas as transações que ele próprio havia mostrado minutos antes,
achando que estava provando sua inocência. Como vocês conseguiram? O senhor mesmo nos deu acesso? Álvaro sorriu friamente. Quando quis fazer sua demonstração de transparência para impressionar os doadores, enquanto isso, Marina ainda abraçava Beatriz próxima ao palco, tentando processar a realidade de finalmente ter sua filha nos braços. Danilo estava ajoelhado ao lado delas, uma mão no ombro de Marina, outra tocando delicadamente o cabelo de Beatriz. Mamãe, Beatriz sussurrou. Por que você foi embora? A pergunta atingiu Marina como uma punhalada. Como explicar para uma criança de 8 anos os horrores pelos quais haviam passado? Mamãe não foi embora por querer, meu amor. Marina disse cuidadosamente. Mamãe teve que se esconder para proteger você e o papai. Pessoas más queriam machucar nossa família. Beatriz olhou para César sendo levado pelos policiais. O tio César? Perguntou ela. O tio César não é uma pessoa boa? Filha, Danilo respondeu. Ele fez coisas muito ruins e agora vai pagar por isso. Mas ele sempre foi legal comigo. Beatriz disse, confusa. Me dava presentes, me levava para lugares bonitos. Marina sentiu a raiva ferver. César havia usado sua filha como um troféu, exibindo-a em eventos para comover doadores enquanto lucrava com o sofrimento de outras famílias. Às vezes, Marina explicou com paciência, pessoas más fazem coisas boas por motivos errados. O tio César cuidava de você porque isso o ajudava a enganar outras pessoas. Do outro lado do salão, Roberto Cunha tentava uma última jogada desesperada, aproveitando que a atenção dos policiais estava focada em César. Ele se esgueirou em direção ao grupo de crianças do coral, que estava sendo reorganizado por uma professora nervosa. Venham comigo, meninas, disse Roberto com urgência falsa. Precisamos sair daqui por segurança. A professora, uma mulher na casa dos 50 chamada Dona Helena, hesitou, mas o Sr. Antunes disse para esperarmos. O Sr. Antunes mudou de ideia. Roberto mentiu. Agora venham, rápido. Natália, que estava observando de longe, percebeu a movimentação suspeita e sussurrou no comunicador. Álvaro, temos um problema. Roberto está tentando levar as crianças. Álvaro olhou rapidamente para os lados e viu Roberto conduzindo o grupo de meninas em direção a uma saída lateral. Cerquem a saída leste, ordenou ele pelos comunicadores. Não deixem ninguém sair com as crianças. Mas Roberto conhecia o prédio melhor que os policiais. Ele conduziu as crianças por um corredor de serviço que levava diretamente ao estacionamento, onde tinha um carro esperando. Tio Roberto, uma das meninas perguntou. Cadê a Beatriz? Roberto olhou para trás e notou que Beatriz não estava no grupo. Ela havia ficado com Marina e Danilo no salão principal. A Beatriz vai encontrar a gente depois, ele disse, tentando manter a calma. Agora vamos andando. Mas sua sorte acabou quando virou a esquina do corredor. 3 agentes federais estavam esperando ele. Armas em punho. Pare onde está! Gritou um deles. Roberto empurrou as crianças para trás e tentou correr na direção oposta, mas encontrou outros 2 agentes bloqueando a saída. Não há para onde correr. Roberto, disse Álvaro, aparecendo no final do corredor. Solte as crianças e se entregue. Vocês não entendem. Roberto gritou, claramente desesperado. César tem proteção em Brasília, tem juízes, deputados, senadores na folha de pagamento. Ele vai sair dessa em 1 semana. Pode ser. Álvaro respondeu calmamente. Mas você não. Roberto olhou ao redor, vendo que estava completamente cercado. As crianças atrás dele estavam assustadas e chorando baixinho. Tio Roberto, Dona Helena disse com voz trêmula. Por favor, não assuste as meninas. Elas não têm nada a ver com isso. Por um momento, Roberto pareceu hesitar. Olhou para as crianças assustadas, depois para os policiais armados, e finalmente pareceu entender que o jogo havia acabado. Eu só estava seguindo ordens, disse ele, levantando as mãos. E agora está seguindo a nossa, Álvaro respondeu. No chão, mãos na cabeça. Enquanto Roberto era algemado, Álvaro se aproximou das crianças. Meninas, vocês estão seguras agora, disse ele com gentileza. Ninguém vai machucá-las. Vamos levá-las de volta para suas famílias. E quem não tem família? Perguntou uma menina de uns 10 anos. Vocês vão para famílias que realmente cuidem de vocês, Álvaro prometeu. Famílias de verdade.
onde vocês não serão usadas para impressionar pessoas em festas. De volta ao salão principal, a confusão estava diminuindo. A maioria dos convidados havia saído, restando apenas alguns jornalistas corajosos. Os policiais e alguns funcionários do instituto que claramente não sabiam de nada sobre o esquema criminoso. César foi conduzido para fora do prédio em meio a uma chuva de flashes, repórteres gritavam perguntas, e ele tentou manter alguma dignidade. "Isso é um erro", gritou para as câmeras. "Dediquei minha vida a ajudar crianças carentes. Sou vítima de uma conspiração política." "Senhor Antunes", gritou um repórter. "É verdade que o senhor falsificou documentos de adoção." "Senhor Antunes", outro jornalista tentou. "O que tem a dizer sobre as acusações de lavagem de dinheiro?" César não respondeu a mais nenhuma pergunta. Foi colocado no carro da Polícia Federal com a cabeça baixa, finalmente compreendendo que sua vida de crimes havia chegado ao fim. Dentro do salão, Marina finalmente conseguiu se levantar do chão. Ainda segurando Beatriz no colo, a menina havia parado de chorar e agora observava tudo com curiosidade. "Mamãe", ela disse, "agora podemos ir para casa." Marina olhou para Danilo, que sorriu pela primeira vez em horas. "Sim, meu amor", Marina respondeu. "Agora podemos ir para casa." Álvaro se aproximou deles, guardando a arma no coldre. "Como estão?" perguntou ele. "Em choque", Marina admitiu. "Ainda não consigo acreditar que acabou." "Ainda não acabou completamente", Álvaro disse. "Vai ter muito papelada, depoimentos, o julgamento. Mas a parte perigosa acabou. César e Roberto vão ficar presos por muito tempo." "E Beatriz?" Danilo perguntou. "Qual é a situação legal dela?" "Vocês vão precisar de um advogado bom", Álvaro respondeu. "Mas considerando que a adoção foi obtida fraudulentamente e que Marina é a mãe biológica, não deve ser muito complicado. Especialmente com César preso." Beatriz puxou a blusa de Marina. "Mamãe, estou com fome", disse ela. Marina riu. A primeira risada verdadeira em 7 anos. "O que você quer comer, princesa?" "Pizza", Beatriz respondeu animada. "E sorvete?" "Pizza e sorvete", Danilo repetiu sorrindo. Perfeito para celebrar. Enquanto caminhavam em direção à saída, Marina viu Natália se aproximando. "Marina", ela disse, abraçando a amiga. "Parabéns, vocês conseguiram." "Nós conseguimos", Marina corrigiu. "Obrigada por tudo, Nath." "O que vai fazer agora?" Natália perguntou. Marina olhou para Danilo, depois para Beatriz, que estava brincando com o pingente da meia-lua. "Vamos ser uma família", ela respondeu. Finalmente, quando saíram do prédio do Instituto Aurora, era noite fechada. A imprensa ainda estava do lado de fora. Mas Álvaro os escoltou até um carro discreto. "Para onde?" perguntou o motorista. Danilo olhou para Marina e Beatriz. "Para casa", disse ele. "É hora de ir para casa." A viagem de São Paulo ao Rio de Janeiro nunca havia parecido tão longa. Marina estava no banco de trás do carro de Danilo. Beatriz dormindo em seu colo, observando a paisagem noturna passar pela janela. Cada quilômetro a levava para mais longe da vida de Marina Costa, comissária de bordo fugitiva, e a aproximava da vida de Lúcia Andrade, esposa e mãe. "Ela parece tranquila", Danilo comentou, olhando pelo retrovisor. "Está exausta", Marina respondeu, acariciando os cabelos da filha. Foi muita emoção para uma criança. Durante os primeiros 50 quilômetros da viagem, Beatriz havia feito centenas de perguntas, onde Marina estava escondida. Por que Danilo não sabia que ela existia? Por que César mentiu para ela? Algumas respostas eram fáceis. Outras Marina teve que adaptar para a compreensão de uma criança de 8 anos. "Mamãe", Beatriz havia perguntado quando ainda estavam na cidade. "Como você sabia que eu cantava Barquinho de Papel?" "Porque mamãe cantava essa música para você quando era bebê", Marina explicou. "E eu torcia para que você se lembrasse dela quando crescesse." "Eu me lembrava", Beatriz disse com seriedade. "Às vezes eu sonhava com uma mulher cantando baixinho. E eu sabia que era você. Tio César disse que eram só sonhos bobos, mas eu sabia que não eram." A conversa havia continuado por quilômetros, até Beatriz finalmente sucumbir ao cansaço e adormecer aninhada no colo de Marina. "Acho que ela se adaptou bem", Danilo disse quando entraram na Via Dutra. "Crianças são resilientes", Marina murmurou. "Mas vai levar tempo para ela processar tudo isso completamente." "E você? Como está se sentindo?" Marina demorou para responder.
Como ela estava se sentindo? Aliviada, eufórica, assustada, culpada, esperançosa. Tudo ao mesmo tempo, como se estivesse acordando de um pesadelo de 7 anos. Disse finalmente. Ou talvez entrando num sonho bom demais para ser verdade. Eles pararam numa lanchonete na rodovia para trocar de motorista e esticar as pernas. Beatriz acordou e pediu um chocolate quente, que tomou observando os pais com curiosidade. Vocês vão se casar de novo? Perguntou ela de repente. Marina quase engasgou com o café. Por que você pergunta isso, amor? Porque eu vi numa novela que quando as pessoas se amam muito, elas se casam. E vocês se amam, né, Danilo? E Marina trocaram um olhar por cima da mesa. Sim, Danilo respondeu. Papai ama muito a mamãe. E eu amo muito o papai. Marina completou. Mas casamento é uma coisa complicada para adultos. Primeiro, precisamos nos acostumar a ser uma família de novo. Tá bom. Beatriz aceitou a explicação com facilidade. Mas eu quero que vocês sejam felizes. E eu quero morar com vocês dois. Você vai morar com a gente. Marina prometeu. Para sempre, chegaram ao Rio de Janeiro quando já passava da meia-noite. Danilo dirigiu até o apartamento dele em Ipanema. Um lugar que Marina conhecia bem, mas que agora parecia diferente. Como se ela o estivesse vendo pela primeira vez. Nossa, Beatriz disse quando entraram no elevador. Papai mora num prédio bem alto, no 15º andar. Danilo confirmou. De lá de cima dá para ver a praia, quando as portas do elevador se abriram. Marina sentiu uma onda de nostalgia. O corredor tinha o mesmo papel de parede bege, o mesmo cheiro de cera de piso. Danilo abriu a porta do apartamento e acendeu as luzes. O lugar estava exatamente como ela lembrava. Só mais arrumado, muito mais arrumado. Não havia mais jornais espalhados no sofá, nem xícaras de café esquecidas na mesa da sala. Era o apartamento de um homem que vivia sozinho há muito tempo. Mamãe. Beatriz puxou a blusa dela. Posso ver meu quarto? Marina olhou para Danilo, que pareceu constrangido. Na verdade, princesa, ele disse, papai não tem um quarto preparado para você ainda. Mas amanhã vamos comprar tudo o que você quiser. Cama nova, brinquedos, roupas. Eu posso dormir no quarto da mamãe. Beatriz disse com naturalidade. Outro momento constrangedor. Marina e Danilo não haviam conversado sobre os aspectos práticos da vida doméstica. Eles eram tecnicamente casados, mas haviam passado 7 anos separados. Beatriz assumia que eles dividiriam o quarto, mas a realidade era mais complicada. Por hoje, Marina decidiu. Você dorme comigo na cama grande, e o papai dorme no sofá. Amanhã organizamos melhor as coisas. Danilo assentiu, claramente aliviado por ela ter resolvido a situação. O quarto principal também estava diferente, mais espartano, sem os objetos pessoais de Marina que costumavam estar espalhados pela cômoda. Danilo havia guardado tudo, mas não havia substituído por nada novo. Era como se o quarto tivesse sido congelado no tempo. Mamãe, Beatriz disse enquanto Marina a ajudava a trocar de roupa. Você tem roupas aqui? Mamãe vai ter que comprar roupas novas, Marina explicou. Faz muito tempo que não moro aqui, mas agora você vai morar para sempre. Sim, meu amor, para sempre. Beatriz pareceu satisfeita com a resposta e se deitou na cama king size que parecia gigantesca para uma criança tão pequena. Você pode cantar Barquinho de Papel para eu dormir, pediu ela. Marina se deitou ao lado da filha e começou a cantar baixinho, como fazia anos atrás na casa segura de Petrópolis. Barquinho de papel navega devagar, leva meu segredo pro fundo do mar. Em poucos minutos, Beatriz estava dormindo profundamente, uma mão segurando o pingente da meia-lua, a outra agarrada no braço de Marina. Marina ficou deitada observando o rosto da filha na penumbra. Era incrível como ela havia crescido, mas ainda tinha traços inconfundivelmente infantis. O nariz pequeno, as bochechas redondas, os cílios longos que batiam delicadamente enquanto sonhava. Um ruído leve na porta fez Marina olhar para cima. Danilo estava encostado no batente, observando as duas. Ela é linda, ele sussurrou. É igualzinha a você. Marina murmurou de volta. Tem seus olhos. E seu queixo teimoso? Danilo sorriu e se aproximou da cama. Posso? Perguntou, apontando para a beirada. Marina acenou com a cabeça. Ele se sentou cuidadosamente para não acordar Beatriz. Eu perdi tanto, disse ele, a voz carregada de tristeza.
Primeiros passos, primeiras palavras, primeiro dia de escola. Você não perdeu. Marina o consolou. Você foi roubado. César roubou isso de você, de nós. E se eu não souber ser pai? Danilo perguntou, tocando delicadamente o cabelo de Beatriz. Nunca tive exemplo em casa, você sabe. Meu pai morreu quando eu era criança. Você vai aprender, Marina disse com confiança. Nós vamos aprender juntos. Ser pai e mãe não é sobre perfeição. É sobre amor. E você já a ama. Eu posso ver. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas observando Beatriz dormir. Marina, Danilo disse finalmente. Eu quero pedir desculpas. Por quê? Por não ter acreditado em você antes. Por ter sido tão cego em relação ao César. Se eu tivesse prestado atenção, se tivesse escutado suas preocupações. Marina o interrompeu. Não vamos fazer isso. Não vamos ficar se culpando pelo passado. César era manipulador, carismático. Ele enganou muita gente durante muitos anos. Mas você viu através dele. Porque eu estava procurando. Porque algo me incomodava. Você confiava nele. E não há nada de errado nisso. Confiança não é um defeito. Danilo pegou a mão livre de Marina. Eu te amo, disse ele. Nunca parei de te amar. Nem por um segundo nos últimos 7 anos. Eu também te amo, Marina respondeu. Mas preciso que você entenda uma coisa. Eu mudei. Esses 7 anos me transformaram. Não sou mais exatamente a mesma mulher que você se casou. Eu sei, eu também mudei. Então vamos descobrir quem somos agora. Juntos. Danilo levou a mão dela aos lábios e a beijou delicadamente. Quanto tempo você acha que vai levar? Perguntou ele. Para quê? Para voltarmos a ser uma família de verdade. Sem medo, sem segredos. Sem olhar por cima do ombro. Marina olhou para Beatriz, que suspirou no sono e se aconchegou mais perto dela. Olha para ela, disse Marina. Ela já nos aceitou como família. Para as crianças. O amor é simples. Talvez devêssemos aprender com ela. Então você acha que... Acho que já somos uma família. Marina o interrompeu. E sempre fomos. Só precisávamos nos encontrar de novo. Danilo se inclinou e beijou a testa de Marina. Depois a de Beatriz. Boa noite, minha família, sussurrou ele. Boa noite, Marina respondeu. Quando Danilo saiu do quarto, Marina ficou acordada por mais 1 hora, apenas absorvendo a realidade de estar deitada ao lado da filha, no quarto que um dia foi seu, na vida que pensou ter perdido para sempre. Pela primeira vez em 7 anos, Lúcia Andrade adormeceu em paz. 6 meses depois, o Tribunal de Justiça Federal estava lotado na manhã da sentença de César Antunes. Marina segurava a mão de Danilo enquanto observavam o homem que havia destruído suas vidas ser conduzido ao banco dos réus. César parecia ter envelhecido 1 década em poucos meses. O cabelo completamente grisalho, o terno amarrotado, a postura curvada de quem finalmente compreendeu que os privilégios tinham chegado ao fim. Processo número 2024-51 e 38470, anunciou o escrivão. Ministério Público Federal contra César Antunes e outros, pelos crimes de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, falsificação de documentos e apropriação indébita. O juiz, um homem na casa dos 60 de expressão severa, folheou os autos antes de começar a leitura da sentença. Senhor César Antunes. Sua voz ecoou pelo tribunal. Após análise minuciosa das provas apresentadas, incluindo documentos bancários, gravações telefônicas e depoimentos de testemunhas, este tribunal o considera culpado de todos os crimes imputados. Um murmúrio percorreu a sala. Marina viu alguns jornalistas rabiscando anotações freneticamente. A pena fixada é de 22 anos de reclusão em regime fechado, mais multa equivalente a 10 vezes o valor total lavado, estimado em 200 milhões de reais. César permaneceu imóvel, mas Marina viu seus ombros tremblerem ligeiramente. Quanto ao senhor Roberto Cunha, o juiz continuou. Considerando sua colaboração parcial com a justiça e o menor grau de participação no esquema, a pena é de 12 anos de reclusão em regime semiaberto. Roberto, que estava ao lado de César, apenas baixou a cabeça. O Instituto Aurora será dissolvido e seus bens leilões para ressarcimento das vítimas
As crianças sob tutela da instituição serão redistribuídas para famílias qualificadas através do programa oficial de adoção. Quando a sessão terminou, Marina e Danilo saíram do tribunal de mãos dadas. Beatriz os esperava no carro com Natália, que havia se tornado uma segunda mãe para a menina nos últimos meses. Como foi? Beatriz perguntou assim que eles entraram no carro. Acabou, Marina respondeu, abraçando a filha. O tio César vai ficar preso por muito tempo e nunca mais vai poder machucar ninguém. Bom, Beatriz disse com a objetividade das crianças. Agora podemos ir ao shopping. Você prometeu que íamos comprar meu vestido para o casamento. Marina sorriu. Em 2 dias, ela e Danilo se casariam novamente. Uma cerimônia pequena e íntima para oficializar legalmente o que seus corações já sabiam. Eles eram uma família. O processo de reconstrução das suas vidas havia sido mais suave do que Marina esperava. Beatriz se adaptou rapidamente à nova rotina, embora às vezes ainda fizesse perguntas sobre o tempo que a mamãe estava escondida. A terapia familiar que faziam uma vez por semana estava ajudando todos a processar o trauma e a fortalecer os vínculos. Danilo havia reformulado completamente sua empresa, implementando protocolos rígidos de transparência e contratando uma firma de auditoria externa para fiscalizar todas as operações. Demitiu funcionários envolvidos no esquema de César e criou um programa de responsabilidade social genuíno, não para lavar dinheiro, mas para retribuir a sociedade. Marina voltou a usar seu nome verdadeiro e conseguiu um emprego numa companhia aérea nacional. Trabalhando em voos domésticos para não ficar muito tempo longe de casa, ela havia descoberto que gostava da profissão e era boa nela. As habilidades desenvolvidas durante os anos como fugitiva a tornaram excelente em lidar com situações de crise. Mamãe, Beatriz interrompeu seus pensamentos. Posso fazer uma pergunta? Claro, meu amor. Vocês vão ter mais filhos. Marina quase engasgou. Ao lado dela, Danilo ficou vermelho. Por que você quer saber? Marina perguntou. Porque na escola, a Fernanda disse que quando os pais se casam de novo, eles sempre têm bebês. E eu queria um irmãozinho ou irmãzinha. Marina olhou para Danilo, que sorriu timidamente. É possível, Marina respondeu cuidadosamente. Mas primeiro vamos nos casar e ver como as coisas andam. Ter bebê é uma decisão muito importante. Tá bom. Beatriz aceitou. Mas se vocês tiverem... Eu quero que seja uma menina. E quero escolher o nome. E que nome você escolheria? Danilo perguntou. Esperança. Beatriz respondeu sem hesitar. Porque vocês me ensinaram que mesmo quando as coisas ficam muito ruins, sempre tem esperança de melhorar. Marina sentiu lágrimas se formarem nos olhos. Sua filha havia crescido tanto nos últimos meses, não apenas fisicamente, mas emocional e psicologicamente no shopping. Elas encontraram o vestido perfeito para Beatriz. Azul claro com detalhes em renda branca, que combinava com o vestido simples, mas elegante que Marina havia escolhido para a cerimônia. Você vai ser a noiva mais bonita do mundo, Beatriz declarou quando Marina experimentou o vestido. E você vai ser a dama de honra mais bonita, Marina respondeu, enquanto caminhavam pelo shopping. Marina percebeu como suas vidas haviam se tornado normais. Beatriz parando para ver brinquedos, Danilo carregando as sacolas de compras, ela mesma relaxada e feliz. Era a vida doméstica comum que ela havia sonhado durante 7 anos de esconderijo, naquela noite, depois de Beatriz adormecer. Marina e Danilo se sentaram na varanda do apartamento, observando as luzes de Ipanema. O apartamento havia mudado muito. Agora estava cheio de vida, com brinquedos de Beatriz espalhados pela sala, fotos da família nas paredes, e o cheiro de bolo de chocolate que Marina fizera naquela tarde. Álvaro ligou hoje. Danilo comentou. César tentou entrar com recurso, mas foi negado. Bom, Marina respondeu. 22 anos é pouco para todo o mal que ele fez. Ele destruiu dezenas de famílias. Marina usou crianças como objetos de marketing. Merecia prisão perpétua. O importante é que está preso. E que nós estamos livres. Eles ficaram em silêncio confortável por alguns minutos. Marina, Danilo disse. Eu quero te perguntar uma coisa. O quê? Você se arrepende de alguma coisa que aconteceu? Marina pensou cuidadosamente antes de responder. Me arrependo de César ter existido em nossas vidas.
Me arrependo dos 7 anos que perdemos. Mas não me arrependo das escolhas que fiz para proteger nossa família. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, faria exatamente igual, mesmo sabendo o sofrimento que causaria. Danilo, se eu não tivesse fingido minha morte, você estaria morto de verdade agora. César não hesitaria em te eliminar se soubesse que eu havia descoberto o esquema dele. E Beatriz, não quero nem imaginar o que teria acontecido com ela. Danilo pegou a mão dela. Você nos salvou, disse ele. Você sacrificou 7 anos da sua vida para nos salvar. Não foi sacrifício. Marina o corrigiu. Foi investimento. Investimento no nosso futuro, na segurança da nossa filha, na possibilidade de um dia sermos felizes de novo. E somos felizes de novo. Marina olhou pela porta de vidro da varanda e viu Beatriz dormindo no sofá da sala. Abraçada a um ursinho de pelúcia que Danilo havia comprado para ela, a menina havia insistido em esperar os pais acordados, mas sucumbira ao sono assistindo o desenho animado. Olha para ela, Marina sussurrou. Olha para nós. Estamos conversando na nossa casa, planejando nosso casamento, vendo nossa filha dormir tranquila. Se isso não é felicidade, eu não sei o que é. Danilo a puxou para perto e a beijou. Eu te amo, Lúcia Andrade, disse ele, usando seu nome verdadeiro pela primeira vez em meses. Eu também te amo, Danilo Sampaio. Na manhã do casamento, Marina acordou com Beatriz pulando na cama. Mamãe, papai, acordem. É o dia do casamento. A cerimônia foi pequena e perfeita. Apenas Álvaro, Natália, alguns amigos próximos e colegas de trabalho. Eles se casaram na praia de Ipanema, ao pôr do sol, com Beatriz distribuindo pétalas de rosa e sorrindo como se fosse o dia mais feliz da sua vida. Quando o juiz de paz os declarou marido e mulher novamente, Marina sentiu como se um ciclo imenso estivesse se fechando. Não era um final, era um recomeço. Na festa pequena que fizeram em casa, Álvaro fez um brinde. A Marina e Danilo, disse ele levantando a taça de champanhe, que nos provaram que o amor verdadeiro consegue sobreviver a qualquer tempestade. E a Beatriz, Natália completou, que nos ensinou que algumas conexões são mais fortes que o tempo e a distância. Mais tarde, quando os convidados foram embora e Beatriz finalmente adormeceu exausta de tanto brincar, Marina e Danilo se sentaram na cama do quarto reorganizando as fotografias do dia. Olha, Marina disse, mostrando uma foto onde os 3 apareciam abraçados na praia. Nossa primeira foto como família completa. Primeira de muitas. Danilo respondeu. Marina abriu a gaveta da mesa de cabeceira e tirou 3 passagens aéreas. Surpresa, disse ela entregando os bilhetes para Danilo. Fernando de Noronha. Ele leu surpreso. Luna de mel em família. Marina explicou. Beatriz nunca viu o mar de perto. Achei que seria o lugar perfeito para começarmos nossa nova vida. Destino, onde couberem juntos. Danilo leu o que Marina havia escrito no verso dos bilhetes. Exato, ela sorriu. Porque família não é sobre o lugar onde você mora. É sobre as pessoas com quem você escolhe dividir a vida. Marina pegou o pingente de meia-lua que havia tirado do pescoço de Beatriz para ela dormir e o segurou contra a luz. Sabe o que isso significa para mim agora? Perguntou ela. O quê? Que algumas coisas são eternas. O amor entre mãe e filha, a conexão entre almas gêmeas, a força da família verdadeira. Não importa quantos anos passem, não importa que obstáculos apareçam. O que é verdadeiro sempre encontra um jeito de voltar para casa. Danilo a beijou novamente. E pela primeira vez em 8 anos, Marina adormeceu, sabendo que quando acordasse, sua família estaria ali, inteira, segura e livre, no quarto ao lado. Beatriz sonhava com barquinhos de papel navegando em mares calmos, carregando mensagens de amor que sempre chegavam ao destino certo.